Olá, seja muito bem-vindo a este canal. E a história bíblica narrada neste vídeo será sobre 10 personagens fascinantes e obscuros da Bíblia. Conheça a história interessante desses personagens pouco conhecidos. Já deixa o seu like e se inscreva neste canal. Vem comigo! Na Bíblia, há histórias de inúmeros personagens. Entre os mais falados estão Abraão, Moisés, Davi, José, Paulo e o próprio Jesus. Porém, para alguns personagens, há apenas uma menção curta e rápida. E neste vídeo veremos uma lista de 10 personagens bíblicos fascinantes e obscuros. Naamã. A Bíblia descreve Naamã dizendo que ele era grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito. No entanto, a história de Naamã, registrada no livro de 2 Reis, no capítulo 5, não destaca apenas seu alto ofício, mas relata especialmente seu grande drama. O comandante Naamã era leproso. O texto bíblico diz: E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem herói, valoroso, porém leproso. Na casa de Naamã havia uma menina israelita que servia como escrava. Essa menina informou a esposa de Naamã sobre um profeta que vivia em Samaria e que poderia restaurá-lo de sua lepra. Ao saber disso, Naamã acreditou na informação de sua escrava e foi até o rei dizer o que tinha ouvido dela. O rei da Síria então providenciou uma carta ao rei de Israel, recomendando Naamã, afirmando que o motivo de sua visita a Israel era para que ele fosse curado. Quando o rei de Israel leu a carta, ele ficou apavorado, pois pensou que aquela situação fosse algum tipo de armadilha do rei sírio contra ele, no sentido de buscar um motivo para atacá-lo. Porém, o profeta Eliseu ouviu sobre o que estava acontecendo e logo tranquilizou o rei de Israel, dizendo: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi até a casa de Eliseu, parando à sua porta. O profeta, porém, nem mesmo saiu para recebê-lo, mas apenas enviou um mensageiro lhe ordenando a lavar-se 7 vezes no Rio Jordão, para que fosse curado. Quando recebeu o conselho de que deveria mergulhar no Rio Jordão para ficar curado, Naamã ficou profundamente indignado. Ele pensou que Eliseu iria, ao menos, sair para recebê-lo e colocaria suas mãos sobre ele, invocando o Senhor, e ele seria imediatamente curado. Naamã, inclusive, questionou o fato de que em Damasco havia rios melhores do que em Jordão para se banhar. Aparentemente, a ponto de desistir, Naamã foi aconselhado por seus auxiliares a escutar a palavra do homem de Deus e a se submeter ao que ele havia ordenado. Por fim, ele concordou e mergulhou no Jordão 7 vezes, e sua pele foi completamente curada. A Bíblia diz que sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Após ser curado de sua lepra, Naamã confessou que o Deus de Israel é o único e verdadeiro Deus. Com essa declaração, Naamã não estava simplesmente dizendo que o Deus de Israel era mais poderoso do que os deuses da Síria, mas estava dizendo que realmente só existe um Deus e depositando sua fé nele. A partir dali, Naamã foi convertido ao Senhor. Jabez. Jabez foi uma pessoa na Bíblia que recebeu tudo o que pediu a Deus. Ele foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabez, dizendo: Com muitas dores o dei à luz. Ele é mencionado apenas em alguns versículos da Bíblia e é conhecido por sua famosa oração, a oração de Jabez. O texto bíblico diz: Porque Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo: Se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Josias.
Josias foi um dos maiores reis que já governou Israel. Começou seu reinado quando tinha apenas 8 anos de idade. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Durante seu reinado, conta-se a história do sumo sacerdote que encontrou o livro da lei, que havia sido negligenciado e escondido por anos. Isso fez com que Josias rasgasse suas roupas e implorasse ao Senhor para não punir Israel por sua desobediência à palavra de Deus. Josias leu o livro da lei publicamente e fez uma aliança com o Senhor, junto com o seu povo, para obedecer ao Senhor com todo o seu coração e alma. Mardoqueu. A história de Mardoqueu é contada ao longo do livro de Ester. Mardoqueu é o primo e guardião de Ester, uma estrangeira que se torna rainha da Pérsia. Mardoqueu usa sua posição na corte do rei para defender o povo oprimido de Deus e frustrar um plano para assassinar o rei. Essa história desempenha um papel fundamental no Evangelho, porque se o povo judeu tivesse sido destruído, como Amã desejou, a obra salvadora de Deus, através do povo judeu e eventualmente de Cristo, teria chegado ao fim. O ladrão na cruz. Não sabemos muito mais sobre o ladrão na cruz, além dele ter sido um criminoso crucificado ao lado de Jesus e ter ganhado o paraíso em sua morte. Sua história é contada no capítulo 23 do livro de Lucas, que descreve a conversa entre Cristo e os 2 criminosos crucificados ao lado dele. O primeiro criminoso mencionado zombou de Cristo, salva a si mesmo e a nós. O outro criminoso de quem estamos falando defendeu Jesus de maneira humilde, reconhecendo a justiça de Deus e a inocência de Cristo. Ele então implorou a Jesus, dizendo: "Lembre-se de mim quando entrar no seu reino." Este clamor desesperado e humilde por misericórdia é tudo que Deus precisava para recebê-lo na família de Deus. Jesus respondeu: "Em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso." Eude. A história de Eude é contada no livro de Juízes, no capítulo 3. Israel estava sob o domínio opressor de Eglon, rei de Moabe, e clamou ao Senhor por um libertador. Os moabitas eram idólatras que faziam mal aos olhos do Senhor. Deus então enviou Eude e sua espada de um côvado, cerca de 1,5 pés, para assassinar o rei e libertar o povo de Deus de seu governo. Eude disse aos servos do rei que tinham uma mensagem secreta para ele. Eles deixaram Eude sozinho com o rei. A mensagem secreta de Eude foi a espada que ele trouxe, e a entrega especial foi uma facada na barriga do rei, extremamente gordo, que o matou. Eude então trancou silenciosamente as portas para manter os guardas afastados e fugiu rapidamente. Quando Eude retornou ao povo de Israel, ele liderou Israel na conquista de seus inimigos, os moabitas. Coré. Ao contrário de todos os personagens bíblicos obscuros anteriores, o legado de Coré não é positivo. Sua história é contada no livro de Números, no capítulo 16. Coré levanta uma multidão de israelitas para se opor à liderança de Moisés e questionou a ideia de que ele, Moisés, era o único porta-voz de Deus. Deus não foi muito gentil com Coré e os rebeldes e fez com que a terra os engolisse. Opor-se ao ungido de Deus é um insulto diretamente a Deus. Jetro. Jetro era o sogro de Moisés. Moisés ficou sobrecarregado com sua tarefa de liderar Israel. Parecia que todos que tinham um problema vinham a Moisés para mediar. Jetro então dá uma sugestão para que Moisés dividisse seu trabalho em dezenas, centenas e milhares para reduzir seu fardo de liderança e delegar responsabilidades ao povo de Israel. Jetro disse que se Moisés seguisse sua sugestão, Deus te guiará, você será capaz de suportar e todo este povo também irá
para o seu lugar em paz. Como um bom genro, Moisés obedeceu. Isso permitiu que Moisés não se prendesse a assuntos simples, mas sim tivesse um sistema melhor, onde eles se resolvessem. Elisama. O que torna Elisama interessante? Na verdade, não sabemos muito sobre Elisama, que era um escriba secretário mencionado pelo nome brevemente nas Escrituras. O que torna interessante esse personagem obscuro da Bíblia é a evidência extrabíblica que temos para ele. Em 1986, fora de Jerusalém, foi encontrado um selo de barro que dizia Elisama, servo do rei, provando que ele era de fato um escriba, no exato momento e situação que as Escrituras o descrevem. Balaão. Balaão era um profeta que foi enviado por Balaque, rei de Moabe, para pronunciar maldições sobre Israel. No entanto, Deus tinha outros planos. Ele disse a Balaão para pronunciar bênção sobre Israel e não voltar para Balaque. Balaão desobedeceu ao Senhor, voltando ao rei Balaque, o rei que queria amaldiçoar o povo de Deus. Balaão, montado em seu jumento, é confrontado por um anjo do Senhor. A ironia nessa história é que a jumenta pode ver o anjo do Senhor, mas Balaão é incapaz. Pode-se dizer que Balaão é espiritualmente cego, então ele não pode ver o anjo. E isso é irônico porque Balaão é um profeta, e os profetas deveriam receber comunicação direta com Deus. A jumenta fica compreensivelmente assustada ao ver o anjo do Senhor na estrada e para várias vezes de medo. Pensando que sua jumenta tinha enlouquecido, Balaão começou a bater em sua jumenta, até que ela o pergunta: "Por que você me bateu essas 3 vezes?" E então os olhos de Balaão são enfim abertos para ver o anjo do Senhor e o seu pecado. E esses foram 10 personagens fascinantes e obscuros da Bíblia.